O acidente nuclear de Chernobyl, ocorrido em 26 de abril de 1986, é até hoje considerado um dos maiores desastres ambientais e humanos da história. Localizado na usina nuclear de Chernobyl, no norte da Ucrânia soviética, o acidente teve repercussões que ultrapassaram fronteiras e geraram mudanças permanentes nos protocolos de segurança nuclear em todo o mundo. Como começou? Em plena madrugada do dia 26 de abril, o reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl, perto da cidade de Pripyat, estava sendo submetido a um teste de segurança. O objetivo do teste era simular uma queda de energia e observar como o reator funcionaria sem o fornecimento de eletricidade externa. No entanto, a combinação de falhas humanas e problemas de projeto do próprio reator levou a um desastre sem precedentes. Uma reação descontrolada no núcleo do reator causou uma enorme explosão, que liberou radiação no ambiente e desencadeou um incêndio devastador. O acidente. O teste estava sendo conduzido por técnicos e engenheiros, que, devido a uma série de erros operacionais, desconectaram os sistemas de segurança do reator. Além disso, a maneira como o núcleo do reator foi configurado violava as orientações de segurança, o que resultou em uma falha catastrófica. A pressão interna do reator aumentou a tal ponto que a água superaquecida se transformou rapidamente em vapor, provocando uma explosão que lançou material radioativo para a atmosfera. A explosão foi tão intensa que causou a destruição do reator 4 e liberou grandes quantidades de material radioativo, incluindo grafite, o que alimentou ainda mais o incêndio. Esse fogo continuou por dias, com os destroços do reator liberando radiação continuamente, até que o incêndio fosse finalmente controlado em 4 de maio de 1986. As vítimas e o impacto imediato. No momento da explosão, 2 pessoas morreram instantaneamente. Uma devido à própria explosão e outra por radiação letal. Porém, as consequências para os trabalhadores e para a população de Pripyat seriam muito mais graves. Cerca de 134 bombeiros e trabalhadores foram hospitalizados com a síndrome aguda da radiação e 28 deles morreram nos meses seguintes devido à exposição à radiação. Em termos de mortalidade a longo prazo, as estimativas variam. A ONU estima que entre 9.000 e 16.000 mortes ocorreram como resultado da exposição à radiação, com um número significativo de casos de câncer, especialmente câncer de tireoide. Além disso, os efeitos da radiação continuam a ser observados até hoje, e o número exato de vítimas continua sendo uma questão debatida. Consequências ambientais e regionais. As plumas radioativas que se espalharam pela atmosfera afetaram não apenas a Ucrânia e a Bielorrússia, mas também áreas distantes da Europa Ocidental. O impacto ambiental foi devastador, com grandes áreas de terra contaminadas pela radiação. A zona de exclusão, que cobre um raio de 30 quilômetros ao redor da usina, permanece desabitada até hoje, servindo como um lembrete constante do desastre. Além disso, o custo de descontaminação e os esforços para mitigar os danos foram astronômicos. Mais de 500 mil liquidadores, trabalhadores que participaram das operações de contenção e limpeza, foram mobilizados para lidar com as consequências do acidente. A estimativa de custo para lidar com o desastre e suas consequências ultrapassou os 18 bilhões de rublos soviéticos, o sarcófago e a contenção. Uma das medidas tomadas para limitar a liberação de radiação foi a construção de um sarcófago ao redor dos destroços do reator 4. Essa estrutura, concluída em dezembro de 1986, tinha como objetivo principal reduzir a dispersão dos materiais radioativos e proteger os trabalhadores que ainda estavam envolvidos na limpeza da área. Em 2017, foi construído um novo revestimento, muito mais robusto, para garantir que a radiação permanecesse contida por um período muito mais longo. Consequências para a energia nuclear. O acidente de Chernobyl teve um impacto profundo sobre a percepção pública da energia nuclear. A confiança no uso de reatores nucleares caiu drasticamente, e muitos países revisaram ou até descontinuaram seus programas nucleares. No entanto, o acidente também resultou em melhorias significativas nos projetos de reatores e nos protocolos de segurança nuclear em todo o mundo. O legado de Chernobyl. 38 anos após o acidente,
Chernobyl ainda é um marco trágico na história da humanidade. Embora a cidade de Pripyat e áreas ao redor da usina ainda permaneçam desabitadas, o evento trouxe à tona questões fundamentais sobre o uso de energia nuclear, os riscos ambientais e a responsabilidade governamental em situações de crise. Chernobyl continua sendo um estudo de caso crucial para cientistas, engenheiros e formuladores de políticas, à medida que o mundo busca um futuro energético mais seguro e sustentável. O acidente de Chernobyl não é apenas um marco histórico, mas também uma lição sobre a necessidade de rigorosos controles e de uma gestão adequada das tecnologias potencialmente perigosas. A tragédia afetou milhares de vidas diretamente, e suas repercussões continuam a ser sentidas até hoje, seja no aumento de doenças relacionadas à radiação ou na mudança de políticas energéticas globais. Se você gostou desse conteúdo e quer saber mais sobre grandes acontecimentos históricos que marcaram o mundo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Até o próximo episódio.